Beleza, turma? Tudo bem? Então, mais uma vez, a nossa aula. Agora, eu quero comentar as questões da página 113. Essas questões da página 113, ela fala sobre desigualdade triangular, ou seja, a condição de existência de um triângulo. Então, na nossa última aula, vimos o começo, das definições e dos elementos que constituem um triângulo e algumas propriedades. Então, a primeira propriedade que nós vimos na aula anterior foi justamente a condição de existência, a desigualdade triangular, é o que tem no livro. Então, vamos lá pegar o livro, certo? O livro é importante você ter nesse momento o livro para acompanhar. Eu vou comentar essas questões, mas eu peço que você, no final do vídeo, você refaça essas questões, certo? Eu quero que vocês tentem reproduzir o máximo, assim, sem, vamos dizer assim, sem olhar no vídeo depois. Se você tiver alguma dificuldade, aí você retorne o vídeo e procure a parte que você tem mais dificuldade, procure reproduzir para você assistir novamente, beleza? Então vamos lá, página 113, acompanhando o livro. Eu vou começar logo pela questão de número 3, que é uma questão de número 3, ela fala bem de forma assim, bem precisa, né? Ela fala assim, ó, verifique se existe um triângulo com as seguintes medidas e justifique sua resposta. Então, primeiramente, a gente tem que colocar aqui a definição, a propriedade, podemos dizer assim, da condição de existência do triângulo. Então, vamos lá. Eu vou comentar a letra A e a letra B, a letra C, a letra D, as demais você tente fazer, ok? Eu acho que se eu comentar a letra A e a letra B, você vai conseguir, sem nenhuma dificuldade, resolver as outras questões, os outros itens, podemos dizer assim. Então vamos lá. Olha só. Primeiramente, a definição você vai pegar um dos lados e dizer que um dos lados é menor do que a soma dos outros dois. Então, ó, você vai pegar o seguinte: você vai pegar o 5. Você vai dizer que o 5, que é um dos lados, vai ser menor do que a soma do 7 mais 3. Certo? Então, significa dizer que esse resultado aqui, ó, esse resultado aqui vai dar quanto? Vai dar 10. Beleza? Então, sim, por enquanto, esse lado aqui, podemos dizer que 5 é menor do que 10. 5 é menor do que 10. Podemos afirmar isso, ok? Se isso ocorrer nos outros dois aqui, nos outros dois lados, então esse triângulo vai existir. Então bora lá. Pegando aqui agora o 7, o outro lado aqui é o segundo lado, vou pegar o 7. Pegando aqui o 7. 7 é menor do que a soma dos outros dois. Eu vou pegar 5 mais 3, certo? 5 mais 3, esse resultado aqui vai dar quanto? Vai dar 8. Então, pessoal, olha só, aqui vai ficar 7 menor do que 8. Por enquanto, o triângulo até o momento existe. Por enquanto, falta o último lado para ter a comprovação. Então, ó, você vai pegar agora o 3 menor do que 5 mais 7. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 12. Então podemos dizer o seguinte, que 3 é menor do que 12. Pessoal, olha só a condição. Todos os três lados, um dos lados é menor do que a soma dos outros dois. Então, quando você verificar que essa
essa condição aqui, ó, 5 menor do que 10, 7 menor do que 8, 3 menor do que 12, quando você fizer a soma e essa soma for menor do que o lado, essa soma, no caso aqui, for maior do que o outro lado, né? Então esse triângulo, sim, ele existe, beleza? Então, um dos lados, a soma tem que ser menor do que, um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois, beleza? Um de seus lados, a soma tem que ser menor do que os outros dois, beleza? Então é isso aí. Olha só, então sim, eu posso afirmar aqui que é justificado, aqui é a justificativa. Agora sim, você vai dizer, ó, sim, existe, existe triângulo, certo? Existe triângulo. Bem, nessa letra B aqui, ó, pessoal, ó, do mesmo jeito, eu vou fazer um pouco mais direto, né, que eu fiz mais detalhado, agora eu vou fazer direto. Você vai fazer isso aqui, ó, 3 é menor, aí você vai somar, ó, 2 mais 7, 2 mais 7, 9. 2 mais 7, 9. Beleza? Agora você vai pegar o 2, ó. 2 é menor do que... Quanto é 3 mais 7? 3 mais 7? 10. Agora você vai pegar o 7. O 7 vai ser quem? Vai ser 2 mais 3. 2 mais 3, 5. Opa! Bem aqui assim, ó. Olha aqui, pessoal. Bem aqui assim nós temos 7 menor do que 5. Isso aqui existe? O 7 é menor do que 5? Não, o 7 não é menor do que 5. Aqui está desobedecendo a condição de existência do triângulo. Um lado, ele é maior do que a soma dos outros dois. Isso não pode ocorrer. O lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, não existe triângulo. Beleza, pessoal? Então, ó, fiz de forma direta, bem simples, né? Só você somar, colocar o sinalzinho de desigualdade. E se esse sinal de desigualdade tiver contraditório, podemos dizer assim, esse triângulo ele não vai existir. Beleza? Então tá aí, a terceira questão. A letra C e as demais você faça utilizando essa explicação, ok? Beleza. Questão de número 4. Vamos aqui na questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte, ó. Um triângulo é isósceles. Dois de seus lados medem 4 e 6. Que medida pode ter o terceiro lado? Pessoal, nós sabemos a definição de triângulo isósceles. Um triângulo é isósceles se somente se os lados, dois de seus lados são congruentes, e dois de seus ângulos também são congruentes. Mas nesse caso aqui nós estamos vendo aqui o triângulo em relação aos seus lados. Então, o triângulo isósceles ele é congruente dois de seus lados, beleza? Então, dois de seus lados têm a mesma medida. Então, eu procurei representar aqui, ó, um triângulo que os seus dois lados é 4 e 6, beleza? Bem, para que esse triângulo exista e para que ele seja isósceles, né? Se eu colocar bem aqui um 5, se eu colocar um 5 aqui, pessoal, esse triângulo vai ser isósceles? Não vai ser isósceles, porque para ser isósceles, esse lado aqui tem que ser igual a 4 ou ser igual a 6. É exatamente isso. Esse lado aqui só pode ser dois valores, 4 e 6. Só apagar aqui, ó. Então, nesse caso aqui, esse lado, o triângulo só pode ser 2. Pode ser o 4 ou 6, certo? Essa é a nossa resposta, pessoal. Porque se aqui for 4, então aqui é 4 e 4, lá é 6. E pode ser 6 também, porque aqui se for 6, e aqui, se aqui for 6, e aqui é, se aqui é 6 e aqui for 6, lá é 4, beleza? Então, os lados podem ser 4 ou 6, ok? Questãozinha bem fácil, então não esqueça,
Triângulos isósceles são triângulos que têm lados, dois de seus lados são congruentes, beleza? Então, continuando aqui na questão de número 5. Na questão de número 5, fala assim, ó, os lados de um triângulo medem em centímetros 5, 3 e x. Quais são os possíveis valores numéricos de x para que o triângulo exista? Pessoal, tem uma outra definição para a condição de existência. Na verdade, não é outra, é um complemento. Se você pegar, por exemplo, vou pegar esse pequeno triângulo aqui, ó. Você tem o triângulo ABC, você pode dizer que o A, aqui, ó, um dos seus lados, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, ou a diferença dos outros dois lados tem que ser menor do que A. Então, isso aqui é um complemento, essa parte aqui é um complemento. Então, quando ele te pedir uma questão desse tipo, você vai utilizar essa definição, beleza? Então, ó, não esqueça, um dos seus lados é menor do que a soma dos outros dois, ou a diferença de dois lados é menor do que o outro, beleza? Então, ó, como é que a gente vai definir aqui? Você vai pegar o x, o a aqui, ó, você vai colocar no meio a o x, ó, x, beleza? Você vai colocar isso aqui, ó, o sinal de desigualdade. Você vai pegar quem? Você vai pegar o 5, olha só, vou pegar o 5, ó, 5 menos 3, certo? E aqui eu vou pegar o 5 mais 3. Então, o x aqui vai ser o quê? Quanto é 5 menos 3? 2. Quanto é 5 mais 3? 8. Então, você observa o seguinte, que o x ele vai ser menor do que o 8 e vai ser maior do que o 2. Então, ele só pode ser esse intervalo aqui, beleza? O x ele vai ser maior do que o 8, aliás, o x vai ser menor do que o 8, ou o x vai ser maior do que 2. X menor do que 8 ou x maior do que 2, beleza? Então, esses são os valores que o x vai que o x vai ser fornecido, certo? Só para você entender melhor. Se aqui for 3, se o x for 3, esse triângulo vai existir? O 3 é menor do que o 8? Sim, é menor do que o 8. Mas o 3 é maior do que 2? Sim, 3 é maior do que 2. Então, esse triângulo existe. Beleza? Então, você vai aplicar essa definição aqui nessa questão de número 5. É um complemento. É importante você saber dessa definição aqui, viu? Beleza? Então, vamos já para o próximo quadro. Então, continuando aqui, pessoal, questão 6, né? Questão 6 diz o seguinte: os lados de um triângulo têm medidas expressas em centímetros por números inteiros. Se dois lados medem 4 centímetros e 9 centímetros, que medida pode ter o terceiro lado? Então, pessoal, a gente vai aplicar aquela relação que eu coloquei aqui agora há pouco, só que, além disso, nós vamos descobrir quais são os possíveis valores, né, do terceiro lado. Então, vamos lá. Você vai escrever essa relação aqui, ó. Você vai dizer que x, certo? Menor, aqui, você vai colocar 9 menos 4, e aqui 9 mais 4. Aqui vai ficar como? Aqui vai ficar 5 menor do que x e x menor do que 13.
Então, quais são os valores, quais são os possíveis valores que x pode ser representado nessa função? Vamos lá. O x ele é maior do que 5, não é? Porque o 5 é menor do que x, então significa dizer que x é maior do que 5. Então, vamos lá. O número que o x pode ser é o 6. 6. E 6 é menor do que 13. Beleza? O próximo número quem é? O 7. O 7, ele é menor. O 7, o 5 é menor do que 7. E 7 é menor do que 13. Então satisfaz o próximo número. 8. 5 é menor do que 8. No lugar do x aqui, 8. E 8 é menor do que 13. Pode ser o 9. 5 menor do que 9 e 9 menor do que 13. Pode ser também o 10. 5 é menor do que 10 e 10 é menor do que 13. O próximo número, o 11. 5 é menor do que 11 e 11 é menor do que 13. O outro número, 12. 12. 5 é menor do que 12 e 12 é menor do que 13. Satisfaz. E por último, o 13. 13, porque esse triângulo pode ser um triângulo isósceles. Então nós temos aqui, ó, que 5 é menor do que 13 e 13 é menor do que, aliás, 5 é menor do que 13, 5 é menor do que 13 e 13 é igual a 13, né? Porque se for igual, porque o triângulo é isósceles. Então, daí os possíveis valores, né, para o terceiro lado, beleza? Vamos lá. Questão de número 7. Na questão de número 7, o que é que ele pede? Ele pede para você determinar o valor desse x, beleza? Então vamos lá. Em um triângulo isósceles, a base mede 12. Calcule a medida dos outros dois lados, sabendo que o perímetro é igual a 40 centímetros. Pessoal, primeiramente, o triângulo é isósceles. Significa dizer que dois de seus lados têm a mesma medida, certo? Outra coisa é você saber o que é perímetro de um triângulo. Perímetro é a soma dos lados de um polígono. O triângulo é um polígono, então você vai somar os lados e aí você tem um perímetro. Nesse caso aqui, ele já te dá o perímetro, né? O perímetro é 40 centímetros, beleza? Então, ó, perímetro é a soma dos lados, eu repeti lados duas vezes aqui, beleza? Duas vezes, a soma dos lados de um polígono, ok? O triângulo é um polígono, então. Agora sim, como é que a gente vai achar o valor desses dois lados? Pessoal, você vai pegar o valor que ele te forneceu, que é 12, certo? Ele te deu um dos lados que é 12. Você vai pegar o perímetro, que é o total, vai subtrair por 12. Dá quanto? Aqui vai dar 8, 3, 28. Os lados não são iguais, os lados aqui, ó, não são iguais, não tem a mesma medida, então você vai dividir por 2. Você vai pegar o resultado aqui, ó, que é 28, vai dividir por 2. 28 por 2 dá 14. Então significa dizer que os lados aqui, ó, os dois lados é igual a 14. 14, certo? Os lados aí, cada um dos seus lados é igual a 14 centímetros. Beleza? Do mesmo jeito vai ser aqui, ó, na questão de número 8. Na questão de número 8, tem o seguinte, ele fala assim, ó, o semiperímetro de um triângulo é 25 centímetros. Dois lados medem, respectivamente, 14,8 e 19,2 centímetros. Quanto mede o terceiro lado? Pessoal, olha só, tem uma pegadinha, ó. Semiperímetro.
a metade de um perímetro. Por exemplo, se o perímetro mede 10, o seu semiperímetro mede 5, beleza? Se o perímetro mede 50, então seu semiperímetro mede 25. Ou seja, é só pegar o perímetro e dividir por 2. E se for o contrário, para a gente encontrar o perímetro e ele nos fornecendo o semiperímetro, você pega o semiperímetro e multiplica por 2, que aí você vai obter o perímetro. Nesse caso aqui, ele nos fornece o semiperímetro, né? Então, ó, o semiperímetro de um triângulo é 25. Então, vamos encontrar o perímetro dele. Quem é o perímetro? O perímetro, eu vou pegar o 25, multiplicar por 2, que é igual a 50 centímetros. Beleza? Agora, você vai somar os dois lados que ele te forneceu. Vou somar aqui, ó, 14,8 mais 19,8, desculpa, 19,2, certo? 19,2, 19,2, você vai somar, beleza? Aqui vai dar quanto? Vai dar 10, vai 1, aqui dá 14, vai 1, dá 34. Aí você vai pegar o valor do perímetro, 50 menos 34. O valor do terceiro lado vai ser igual a, aqui vai dar 6, fica 4. O terceiro lado é igual a 16. 16 centímetros, beleza? Então, ó, esse aqui é o primeiro passo. Esse aqui é o segundo passo. Esse aqui é o terceiro passo. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula fica por aqui. Na próxima, eu continuo com a página 113 e as demais, beleza? Mas você tente resolver essas questões e tente também resolver as outras que vai ficar para, podemos dizer, para casa, né? Então, tente resolver. Valeu!